pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai fazer alguns exemplos, passar para vocês alguns exemplos de casos práticos que vai acontecer com o cálculo dos benefícios da aposentadoria em relação à proposta de reforma que está tramitando hoje no Congresso. O primeiro exemplo que a gente traz aqui, uma mulher dentista, então nível superior, 54 anos de idade, 30 anos e 9 meses de contribuição, já tem direito a se aposentar pelas regras atuais, e 84 pontos. Se nós fizermos o cálculo pela média dela hoje, pegando 80% dos maiores salários, a média dela vai dar R$ 2.909, e se eu pegar a média de todo o período contributivo, dá R$ 2.455. Vejam que a gente tem um padrão de contribuições que oscila, né, durante a nossa vida laborativa. Esse quadro exemplifica bem essas alterações, essas oscilações do salário durante a vida laboral, no caso do período de cálculo de julho de 94 para frente. Pela regra atual, essa dentista se aposentaria com o fator previdenciário, pegando aquela média de 80% dos maiores salários, a média dela será de 1.901, com o fator previdenciário de 0,65. Ou seja, reduzirá 35% da média da aposentadoria dela. No caso dela esperar, ela pergunta assim, mas o que você acha melhor? Esperar ou dar entrada agora, esperar os pontos, a reforma, o que eu faço? Se ela esperasse, se não tivéssemos reforma, ela se aposentaria em março de 2020 com R$ 2.909, porque ela já alcançaria os pontos necessários o ano que vem. O que acontece? Com a proposta, o que vai acontecer com essa segurada? Ela se aposenta pela regra atual, com o fator previdenciário, ou, a partir da publicação da emenda, ela vai precisar se submeter a uma das regras de transição apresentadas. E nesse caso, a regra de pontos da reforma é diferente da regra de pontos da fórmula atual 8696. Enquanto a fórmula hoje, ela entra só na questão do cálculo, eu tenho direito a aposentar porque eu completei 30 anos ou 35. Então eu opto por completar os pontos ou me aposentar com o fator previdenciário. Então os pontos entram no cálculo do cálculo da aposentadoria, mas não no direito ao benefício. E na proposta, se eu não tiver os pontos em uma das regras de transição, eu não tenho direito à aposentadoria. Neste caso dessa dentista, ela se aposentaria em 2020, só que no final de 2020, porque no começo ela conseguiria 86 pontos, ela precisaria de 87, porque a proposta traz uma regra de pontos que aumenta um ponto a cada ano a partir de 2019, então em 2020 são 87 pontos. Essa média então de 100% de todo o período contributivo, mais o cálculo atual, que será 60% mais 2% a cada ano, que ultrapasse os 15 anos de tempo de contribuição, no caso da mulher, ela vai ter uma aposentadoria de R$ 2.013,30, com uma perda em relação ao que seria hoje de R$ 896 reais. No caso dessa dependente, dessa segurada falecer, como vai ficar a pensão por morte? Vamos imaginar que ela tenha 2 filhos, né? A renda dela, então, da aposentadoria seria R$ 2.013. Se eu tiver uma pensão por morte desse benefício, ele será de 50%, que é a cota familiar, mais 10% por dependente. Como são 2 dependentes, então ela será de 70% da média. Então, se a média é R$ 2.013, a pensão por morte será de R$ 1.409. Veja que em relação à regra atual, ela terá uma perda de R$ 1.500 em relação à proposta atual, em relação ao que está sendo apresentado e discutido no Congresso Nacional. Vamos imaginar no segundo exemplo que eu tenho uma mulher sem uma profissão definida, que não tem um grau universitário, estudo universitário, tenha 50 anos e 8 meses de idade e 26,5 de contribuição. Se aposentaria pela regra atual em março de 2023, por tempo de contribuição, ou em outubro de 2028, quando completasse 60 anos de idade. A média remuneratória dela, se ela pegasse a média hoje, se ela tivesse direito hoje, seria a média de 80% dos maiores salários desde a competência julho de 94. Uma média dela seria R$ 1.241. Se ela se aposentar, quando ela se aposentar pelas regras atuais, serão utilizados todos os salários de contribuição
desde julho de 94 e a média dela será de R$ 1.099. Ela já tem uma perda substantiva em relação ao cálculo da média, se a gente tomar por base a regra atual e a PEC 6. Vejam aí, a gente tem um gráfico que mostra a oscilação do salário dela de contribuição ao longo da vida dela laborativa. Se ela se aposentasse pela regra atual, na verdade, o que aconteceria com ela com a proposta de reforma? Porque pela regra atual ela não vai conseguir se aposentar. Falta idade, falta tempo e ela não vai conseguir se aposentar se a reforma sair. Quais são as possibilidades dessa segurada? No caso do primeiro exemplo, que faltam 2 anos para ela aposentar, você aposentaria, na verdade, em 2028, quando ela completasse 95 pontos. Tem que fazer toda uma evolução. Ela não entra na regra de transição do pedágio de 50%, porque faltam mais de 2 anos de contribuição, né? Faltam 3 anos e meio. Então ela vai se aposentar só em 2028 com 95 pontos. Lembrando que a regra de pontos hoje, que é a regra da Fórmula 8696, não é igual à regra de pontos da proposta. A regra de pontos hoje, ela vem só para o cálculo da aposentadoria, enquanto que a regra de pontos na PEC, ela é uma regra de acesso. Então, essa segurada vai se aposentar com 59 anos de idade, nessa regra de pontos, aos 35 anos de contribuição. A média dela será de R$ 1.099. Ela vai ter uma perda em relação à regra atual de R$ 142. Na regra de transição por idade, ela não vai alcançar a idade para se aposentar por essa regra de transição por idade. No caso do artigo 18 da PEC, ela pode se aposentar em 2031, quando ela completa 62 anos de idade. Aí, nesse caso, ela vai ter 62 anos de idade, 38 de contribuição, a média dela será de 106%. Ou seja, quando ultrapassa 100%, a PEC não fala em limite de 100%, como limite quando chega aos 40 anos ou aos 35. Ela diz que quanto será de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassa os 15 ou os 20. Então a gente pode entender que a pessoa que tenha mais de 35 anos, no caso da mulher, e o homem mais de 40, o percentual, o coeficiente é como se eu tivesse um fator majorador. Então neste caso, com 38 anos de tempo, como passam 3 anos a mais dos 35, ela poderá se aposentar com 106%. E aí a média dela será 1.165, com uma perda só de R$ 76. No caso de uma outra aposentadoria, ela também poderia se aposentar numa outra opção, na regra de transição 4, que é aquela do 100%, 100% de pedágio, 100% da média, 100% de todo o período contributivo. Então, nesse caso, ela vai pegar, faltam 3 anos e meio de contribuição, ela vai ter 57 anos de idade, 33 anos de contribuição, ela vai pegar também uma média de 100%, então ela vai pegar R$ 1.099, ou seja, é também uma possibilidade a regra de transição 4. Então, o que a gente precisa hoje fazer, concluindo com esses 2 exemplos, precisa estudar caso a caso, planejar caso a caso e levar ao cliente as melhores opções em relação às novas propostas que estão sendo apresentadas. Só mais um detalhe, só mais um adendo para terminar esse nosso exemplo. No caso da pensão por morte dessa segurada, se ela tiver 2 dependentes, tendo 26 anos de contribuição, o valor da média dela, ela não está aposentada, seria de R$ 1.099, como a gente já calculou aqui. No caso da aposentadoria por incapacidade, porque o cálculo será o valor que ela teria direito se aposentada por invalidez, não estando aposentada. Então ela vai pegar 72% da média, e será o benefício de R$ 998, com uma perda aí de R$ 243. No coeficiente da pensão por morte, que com 2 dependentes, 50% mais 10%, será de R$ 698. E claro que a pensão por morte pode ser inferior ao salário mínimo, desde que o segurado, o dependente, na verdade, tenha renda. Então, nesse caso, haverá uma perda de R$ 542,40. É muita coisa, né, pessoal? Para vocês verem aí que o cálculo está realmente bastante prejudicial nessa PEC 6. Então, esse era o meu recado e fico à disposição, o IBDP está à disposição de vocês. Um abraço.